Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira chegou e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Bom, hoje eu iria falar sobre o tema legalidade. Porém, alterou tudinho. Por quê, Jacélia? Na última semana eu falei sobre modelar Jesus. Só que na euforia de falar, juntei coisa daqui, juntei coisa dali, misturei aquele assunto todo, ficou grande o vídeo e depois, né, conversando com a Magda, que a gente sempre troca figurinha nos nossos cultos matinais, eu percebi, né, e ela também percebeu e veio me falar, mas eu já estava já mais ou menos ali já consciente que eu fugi ali da essência em si, eu misturei assuntos onde eu coloquei as características de Jesus, falei sobre temperamento, falei sobre uma análise psicológica de Jesus e aí eu não poderia deixar de voltar aqui para falar com afinco sobre Jesus na visão da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos traz, né? Que é a minha missão aqui, né? A Magda tem falado para pessoas que não acreditam em Deus, e em alguns momentos ela até fala, né? Sobre modelar Jesus, ela já falou por alto desse assunto também para quem não acredita em Deus, porque afinal, acreditando ou não em Deus, Jesus é alguém em quem a gente deve querer modelar, né? Porque, vamos e convenhamos, em todos os tempos nunca teve uma pessoa que fosse ali um modelo exemplar, que não tem, né, falhas, como Jesus. Então, é maravilhoso poder falar dele. E mais uma vez estou aqui para dar continuidade a esse assunto. Peço ao Espírito Santo que me ajude nessa missão, para que eu venha falar tudo aquilo que for da vontade dele, para que eu não deixe minhas emoções tomarem conta e puxar para um lado ou para o outro, né? E que, de fato, a gente venha aprender sobre o caráter de Jesus, sobre o que é ser, de fato, cristão, sobre cada característica que Jesus ali nos demonstrou através das atitudes dele, né? Então, primeira coisa que a gente percebe quando Jesus começa ali a sua missão, após ele ser batizado, primeira coisa que Jesus faz é começar a chamar alguns discípulos. E a gente nota que, ao chamar discípulos, Jesus não olha para a capa de fora, vamos dizer assim, ele olha nosso interior, ele enxerga além das aparências, além das circunstâncias e das atitudes, e ele enxerga o potencial que aquela pessoa tem para desempenhar ali algo importante. Então Jesus tem esse olhar clínico, esse olhar que enxerga além. E tudo bem, Jaceli, mas ele, apesar de estar vivendo com humanos, sabia a missão dele, ele tinha essa conexão muito forte com Deus, ele conseguia enxergar as pessoas além, né? A gente, como ser humano, mas se nós estivermos ligadinhos ao Pai, assim como Jesus sempre teve, ele nos dá discernimento através do Espírito Santo para a gente conseguir enxergar além, para a gente enxergar o potencial das pessoas e não apenas aquela pessoa, às vezes, toda como que eu posso dizer, moldada ali por circunstâncias da vida, sofrida, e aí a gente às vezes olha e não dá nada, mas lá dentro tem uma pedra preciosa que só precisa ser lapidada. Então, de cara, a gente aprende com Jesus esse olhar para dentro, olhar além das aparências, além daquilo que só os olhos carnais podem enxergar. Logo depois, Jesus começa ali a fazer algumas curas, fazer alguns milagres, porém, essa não era a missão principal de Jesus, né? Curar, libertar, transformar água em vinho, multiplicar pão e peixe, tudo isso Jesus fez como algo a mais, por estar convivendo ali com as pessoas. A missão de Jesus qual foi? Revelar ao Pai, a nós,
né? Porque até então a gente só conhecia Deus lá do Velho Testamento, que por sinal era, né, bem rígido e ali, né, bem ali, como que eu posso dizer, autoritário mesmo, assim, por mais que a gente enxerga também, né, Deus sendo amoroso lá no Velho Testamento, falando se aquele que se chegar, né, a mim, eu livrarei, poluir a salvo, vem falando também, quando me buscar de todo o coração, que irá, né, se revelar a nós e tudo. Ele era ali pelo Velho Testamento somente, a gente enxerga ele ali bem autoritário, vamos dizer assim. E quando Jesus veio revelar uma outra face de Deus, né? Que é aquele Deus que ama tanto ao ponto de dar o seu melhor por nós. Então, quando Jesus veio, ele veio com essa missão. A missão dele era de revelar o Pai e depois ser crucificado por nós, né? Para pagar pelos nossos pecados. E aí, nessa missão que Jesus começa, a gente aprende também com ele que tudo que ele faz é relacionado ao Pai. Ele sempre está ali. Tudo que ele vai fazer, ele faz menção ao Pai. Tanto que tem versículo que ele fala até assim, quem vê o Filho, vê o Pai. Ou seja, eu sou o espelho do Pai. O Pai pensa como eu penso, age como eu ajo, porque eu aprendi com ele. Coisa mais linda. E aí ele vem sempre, eu até anotei algumas referências aqui sobre isso para a gente ver. João 5, 19 e 20 fala assim, ó. Jesus lhes deu essa resposta. Eles estavam vindo aqui perguntando, né? Fazendo pergunta, porque Jesus tinha ali curado no sábado, fazendo algumas coisas no sábado, e aí ele falou com o pai dele, até o dia de hoje continuou trabalhando, e aí Jesus falou assim, ó, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Então, o tempo todo, Jesus está ali conectado com o Pai, recebendo direcionamento dele, fazendo tudo para agradá-lo, porque sabe o quanto o Pai o ama. E assim também nós devemos ser. A gente deve querer agradar o Pai, porque, gente, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como que eu não vou querer agradar meu Pai celestial? Né? E de repente é muito fácil para quem tem ou teve um pai amoroso aqui na Terra, é muito mais fácil, né? Reconhecer o Pai Celestial e agir dessa forma também. Às vezes, muitas pessoas tiveram experiências ruins com o pai terreno. Alguns foram abandonados, outros foram levados uma vida muito sofrida, porque o pai não tinha preparo nenhum. E aí isso dificulta um pouco, porque aí a referência que tem de pai não é boa, né? Mas isso vai sendo lapidado a partir do momento que você entende e fala assim, não, eu não tive esse amor de pai terreno, mas eu quero experimentar esse amor do meu Pai Celestial. E aí, se você abrir seu coração e pedir a Ele que se revele a você através do Espírito Santo, pedir a Jesus que vem com bálsamo para curar seu coraçãozinho, né, das experiências ruins, pode ter certeza que você também vai experimentar essa paternidade que não se compara. Por melhor que seja um pai aqui na terra para um filho, por mais carinhoso, dedicado, protetor, não chega nem na poeirinha dos pés, né, do Pai Celestial. Então, Jesus veio revelar o Pai, e tudo que ele fazia é querer agradar o Pai. Então, primeiro ponto que eu falei, da gente pedir discernimento ao Espírito Santo para a gente conseguir enxergar as pessoas além das frustrações, além dos defeitos, além de tudo, sabe? Com um olhar mesmo filtrado ali pelo Espírito Santo. Depois, a gente procurar fazer a vontade do Pai, porque se a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, fazendo a vontade do Pai, a gente vai estar cumprindo com a nossa missão, a gente vai alcançar tudo aquilo que ele deseja para nós. Olha que coisa maravilhosa. E aí, ainda lendo alguns outros versículos sobre essa questão que Jesus o tempo todo estava conectado ao Pai, vou ler em João 6,38, que fala assim, ó, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que maravilhoso, né? E ainda em João 14, versos 9 e 10, diz assim: Jesus respondeu, aquele estava sendo interrogado, Tomé falou assim: Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhece também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, ou seja, vi através dele, como eu falei lá atrás, que ele revelava o Pai o tempo todo com as atitudes dele, né? Será se a gente tem revelado Jesus com as nossas atitudes? Né? Eu vi hoje mais cedo uma mensagem que falava assim: se hoje, a partir de hoje, você for proibido de falar sobre Jesus, as suas atitudes irão mostrar Jesus? Né? O seu comportamento irá mostrar Jesus? E é uma pergunta forte, né? Porque Jesus, ele mostrava o Pai o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, vem falando, ó, eu ainda nem cheguei no versículo que eu queria ler, eu li um pouco antes aqui, ó. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eles ainda não tinham entendido que Jesus estava querendo falar. E eu tô rindo porque eu e a Magda, às vezes a gente é lenta para pegar alguma coisa e quando a gente entende, né, a gente fala assim: ah, tá. E a gente, é como se a gente escutasse nosso Pai Celestial nitidamente falando assim: vocês são muito lentas. Mas quando eu venho ler aqui, eu vejo que os discípulos viveram ali juntinho com Jesus e eles também eram lentos, tá? Então acho que ele já está acostumado a ter paciência, né? E aí Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha que lindo, né? Então, aqui a gente vê, né? Fora isso, tem vários outros versículos. Jesus cita aí o Pai. Acho que eu até fiz uma anotação que eu achei interessante. Que eu justamente estava perguntando quantas vezes, né, que o Pai é citado no Novo Testamento. Aí, aliás, eu não fiz essa pergunta, eu falei assim, versículos que Jesus cita o Pai, porque eu queria pegar algumas referências. E aí eu descobri que no Antigo Testamento a palavra Pai para Deus ocorre apenas 15 vezes. No Novo Testamento, 245 vezes. A origem dessa grande diferença é a novidade da experiência que Jesus irradiava de Deus como Pai. E então, assim, eu achei isso aqui a coisa mais linda. E Jesus, além de, né, de o tempo inteiro fazer essa menção ali ao Pai, e ele refletiu o Pai o tempo todo, né? Por isso que ele falou com o Filipe aqui: como assim? Você quer que eu te mostre o Pai? Você está vendo o Pai o tempo inteiro através de mim. E aí, prosseguindo, Jesus, né, continua ali a jornada dele, também guiado pelo Espírito Santo. Eu costumo falar que, né, Jesus esteve reunido em família, né? A família celestial, que era justamente o Deus Pai e Deus Espírito Santo, o guiando em todo momento. E ele sempre, né, ali buscando a presença do Pai. Porque se ele se desviasse da presença do Pai e começasse a andar com as próprias pernas, eu já falei aqui em outro vídeo, que a única emancipação que a gente não deve querer ter é da nossa dependência do nosso Pai Celestial. Porque não dá para emancipar, não dá. É risco total se emancipar. Então, Jesus, ele contou ali o tempo inteiro com a presença do Pai. Então, Jesus, além dessa conexão tão grande com o Pai, desse olhar além, Jesus também, ele era uma pessoa que tinha ternura, né, no seu jeito de se relacionar, principalmente com as crianças e jovens. Jesus, ele tinha, né, aquela, como que eu posso dizer,
É como se ele tivesse um imã, né, para as crianças. Até as crianças queriam estar perto dele, os jovens. Então, ele acolhe, por exemplo, a filha de Jairo, de 12 anos, né, que foram chamar falando que a menina tinha morrido. Ele foi lá na casa de Jairo, a filha da Cananeia, filho da viúva de Naim, o menino epilético, o filho do centurião, e por aí vai. O menininho lá dos 5 pães e 2 peixinhos que ele pegou para multiplicar. Então, tem várias passagens onde mostra ele com essa ternura com a criança. E tanto que ele, em algum das passagens, né, da Bíblia, ele fala que se o adulto não se tornar como uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a criança, ela depende do pai. É isso. A criança depende, confia, né? Quando a gente é criança, a gente enxerga o pai como um super-herói, nosso protetor, né? É claro que tem as exceções, como eu falei, de pessoas que não tiveram boa experiência, mas o normal é, né, que a criança tem ali aquela confiança total. O pai coloca a criança no alto, fala, pode pular, a criança pula sem pestanejar. Então, quando Jesus fala que nós temos que ser como crianças, muitas pessoas falam, porque a criança é inocente, a criança é isso, que é isso, aquilo. Mas, no meu entendimento, porque a criança, mesmo menorzinha, você vê criança fazendo maldade uma com a outra, criança tendo inveja, criança mentindo, criança batendo. Você vê, você tá entendendo? Não é pela pureza e inocência da criança em si. Eu acredito que, ao falar isso, Jesus estava se referindo à dependência, à confiança total no Pai. Então, ele tinha essa ternura, né, com as crianças, com os jovens, ele acolhia, né, as mães, as crianças. Então, assim como Jesus, a gente deve ser acolhedor, a gente deve olhar o outro com um olhar de compaixão, com empatia, de se colocar no lugar do outro, porque é isso que Jesus nos ensina, a ter empatia, a servir. Ele veio para servir. E quem somos nós para querer só ser servido? Nós devemos servir uns aos outros, e a qualquer um, desde um mendigo na rua à pessoa mais importante que você possa conhecer na vida. Jesus nos ensina a servir. E Jesus também é aquele que, diferente dos mestres da lei daquela época, ele não chamou só homens. Tiveram ali os discípulos que eram homens, porque eu até entendo que era algo ali, eles iam de um lado para o outro, fazendo, acontecendo. Então, ele chamou ali aqueles homens, mas ele também chamou mulheres. E muitas delas são citadas ali, né? Na Bíblia, Maria, Madalena, Joana, Susana, várias outras mulheres foram citadas na Bíblia como cooperadoras ali no ministério de Jesus. Então, ele era esse que tirava qualquer ideia de machismo, de que homem é superior à mulher. Já naquela época, ele tinha um olhar diferente, né, para as mulheres, e isso é a coisa mais linda. Então, por que ainda hoje, em pleno século XXI, ainda existe isso? Porque as pessoas não olham para o exemplo de Jesus, que nos ensina que nós não temos diferenças, né? E quando eu falo diferenças, é claro que tem a diferença do século. O homem foi feito para pegar peso, para ser o protetor, para ser o provedor. O homem tem as funções dele e a mulher dela, mas isso não torna ninguém melhor ou maior do que o outro. Cada um tem seu grau de importância na sociedade e juntos formam, né, um todo. Então Jesus veio para trazer esse equilíbrio, né? E aí basta lembrar Jesus lá com a cananeia, com a samaritana, com a mulher adúltera, com a moça do perfume que derramou os pés dele, com a mulher do fluxo de sangue, né, com a filha de Jairo. Então, assim, o modo dele de tratar, né, não só as mulheres, os homens, a todos. Ele tratava as pessoas com respeito, com dignidade. Ele não fazia diferença das pessoas, sabe? Então, essa também é uma característica que a gente deve seguir de Jesus, da gente não fazer acepção de pessoas, da gente olhar as pessoas com dignidade que elas merecem, da gente não se achar que é mais importante porque temos uma posição social um pouquinho melhor do que o outro e agora eu vou empinar meu queixo e vou sair pisando em todo mundo. Não.
Eu vou seguir Jesus. Isso é ser um verdadeiro cristão. Porque se eu falo que sou cristão e faço tudo diferente do que Jesus ensinou, eu não estou sendo cristão. Não basta eu falar assim, eu reconheço e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E minhas atitudes são totalmente contrárias à que Jesus teve quando viveu aqui. Eu não estou sendo cristão. Muito menos eu tô salva. Muito menos. Porque são as nossas atitudes que vão espelhar quem realmente nós somos. Não é o que a gente fala. Jesus, por exemplo, hoje também eu vi um videozinho curto que estava passando e o cara fala bem assim, quantas vezes Jesus falou eu te amo na Bíblia? Aí eu até achei estranha a pergunta, né? Porque eu nunca tinha ouvido, né? Nenhuma pergunta parecida. Aí ele falou assim, nenhuma vez. Nenhuma vez Jesus falou eu te amo. E por que todo mundo fala Jesus te ama, que Jesus me ama, Jesus te ama e tal? Pelas atitudes. Ele não precisou falar eu amo vocês, eu te amo. Não. Fala, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala do amor do Pai. Mas hora nenhuma Jesus falou assim, para algum discípulo, pelo menos não está lá na Bíblia, não. Lá na Bíblia fala que ele chorou com a morte de Lázaro, porque ele amava Lázaro, que ele era amigo de Lázaro. Mas hora nenhuma relata que ele teve que ficar falando eu te amo. Porque de nada adianta você falar eu te amo para alguém e suas atitudes não refletem isso. Suas atitudes não falam isso. Então Jesus foi aquele que não precisou ficar falando, eu amo vocês, eu vou morrer por vocês. Ele não ficava falando. Ele fala, eu vim para cumprir a vontade do Pai. Ele falava, o Filho do Homem, citando o Filho do Homem que foi citado lá no Velho Testamento, com os profetas, fazendo ali a profecia, né, messiânica. Então ele citava algumas partes lá que enfatizava quem ele era, mas hora nenhuma ele ficou, sabe, querendo se amostrar que eu sou isso, sou aquilo. Não, ele simplesmente estava falando e ele sempre dava honra ao Pai. Vim fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Entendeu? Então, o tempo inteiro, ele não precisava ficar falando, tentando convencer ninguém. As atitudes dele falavam por si só e mostravam o caráter dele. Então, quando Jesus vem ali falando a parábola do filho pródigo, ali ele vem demonstrando o amor do pai, que fica aguardando o filho de braços abertos, né? Então, toda a ternura dele, até mesmo quando ele estava sendo crucificado, estava sendo açoitado, crucificado, e ele orou ao Pai, falando, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, pedindo para que o Pai perdoasse. Precisava ele falar, eu te amo, com uma atitude dessa? Não precisava. Que amor é esse? Que nos constrange de tal forma. Que amor é esse? Você teria coragem de alguém estar te açoitando e você olhar para o Pai e falar assim, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Você faria isso? Então, é inexplicável o amor de Jesus. É inexplicável. Então, se queremos modelar alguém de sucesso, se queremos modelar alguém que foi perfeito, embora por mais que a gente se esforce, a gente jamais vai conseguir chegar à perfeição dele, mas eu digo que se a gente pedir ao Pai, pedir a Jesus, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, muita coisa a gente vai conseguir modelar. Porque Jesus mesmo falou, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, basta a gente ter essa consciência e querer modelar. Porque só seguindo os passos de Cristo para a gente conseguir viver aqui uma vida em consonância com a palavra de Deus. Porque não adianta a gente ficar no meio termo. Na palavra fala que Deus vomitará o morno. E quando a gente fica no meio termo, a gente está sendo morno. Ou eu sou de Jesus, ou eu vou seguir os passos de Jesus, ou eu não sou. Não tem como, isso aqui eu vou seguir, essa parte aqui eu dou conta, agora essa daqui não dá não, tá, Jesus? Eu orar, pedir pelos meus inimigos, para quem está me prejudicando, isso daí eu não faço, não. Então, é um morno.
entendeu? É ter consciência, e é fazer, não é por sentir vontade, porque humanamente, quando a gente vê alguém maltratando a gente, humanamente falando, a gente tem vontade de xingar, a gente tem vontade de qualquer coisa menos de orar por aquela pessoa, pedindo a Deus para abençoá-la, para abrir os olhos espirituais dela, para perdoá-la. A gente não tem essa vontade, mas é com consciência, é de propósito que a gente faz, mesmo que esteja doendo. Eu passei por uma situação no passado onde eu estava sofrendo muito, 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 muito. Só que estou emocionada porque eu não lembrava disso. Tenho certeza que o Espírito Santo me trouxe à memória. Eu lembro que eu me ajoelhava e orava pelas essas duas pessoas. O coração doía. Eu orava como Jesus orou. Senhor, perdoa, abençoa, abre os olhos espirituais, traz consciência. Eu orava pedindo a Deus para abençoar. As pessoas estavam me fazendo mal, me fazendo sofrer muito. E Ele me trouxe essa lembrança agora. E é isso que é ser cristão. É isso. E eu estou aqui dizendo que sou perfeita, não. Não sou, pelo contrário. Sou cheia de falhas. Vai fazer 1 ano e meio agora que estou tendo essa intimidade com Jesus, com Deus. Coisa que eu achava que eu tinha antes, mas eu não tinha. É muito além do que você, igreja, ler a Bíblia de vez em quando, cantar, orar, fazer campanha, fazer jejum. É muito mais que isso. A comunhão é diária, é algo que você fica tão conectado que você não faz nada durante o seu dia sem você conversar com Ele, sem você entender que Ele está ali pertinho de você, te fazendo companhia. É algo maravilhoso. E não tem problema, situação difícil que faça a gente querer desistir. A gente pode passar, que a gente continua passando. Né? Não é dizer que eu estou agora próxima de Deus, que pronto, não passo mais problema, não sofro, passo problema, tem hora que a fé fica ali, sabe, é balançada, a guerra interior de tentar entender, mas aqui vem na consciência, não, vou continuar firme, além das circunstâncias, porque hoje eu até ri, falei no culto da matinal com a Magda, justamente isso, que eu gosto de escrever para Deus, eu tenho um caderno que eu escrevo, e isso é de longas datas, eu tenho coisas que eu escrevi há muito mais de 10 anos, assim, que eu acho, tem acho que bem mais, assim, era coisinhas salteadas, agora eu tô com um caderno, já tô quase enchendo um caderno de cartinha, é como uma oração, e hoje eu estava escrevendo justamente isso, eu falei bem assim, eu sempre venho falando, mesmo antes de eu estar aqui no YouTube, onde eu mandava uns áudios num grupo, né, que eu e a Magda participamos, com um versículo, como que fala, um devocionalzinho ali no dia, e eu sempre batendo na tecla que a gente não deve olhar as circunstâncias, às vezes tudo em volta está dizendo que não, tudo parece que vai dar errado, mas a gente tem que continuar crendo, louvando a Deus e confiando que as circunstâncias não podem nos parar, as emoções não podem nos confundir, que a gente tem que estar com a mente em Cristo. Aí eu estava escrevendo exatamente isso, que eu estava sendo provada naquilo que eu vinha ensinando há muito tempo. Então, é dessa forma que a gente cresce, que a gente é lapidado, e é a coisa mais linda. Hoje de manhã no nosso culto veio justamente a mensagem, aquela parte que fala que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Que não é pra gente se entristecer com a correção dele, porque na verdade Ele quer o nosso bem, Ele vem corrigir. Então, se a gente não colocar os olhos, aí tem até falando a parte lá que fala que a gente tem que estar com os olhos fitos em Jesus, que é justamente se modelar, né, a partir dos comportamentos de Jesus. Só assim que a gente vai conseguir alegrar o Pai e revelar Jesus, que revela o Pai por sua vez, né? E aí, gente, é tanta coisa que a gente pode se espelhar em Jesus, né? Porque uma das coisas que a gente pode fazer, que eu falei no outro vídeo, é justamente diante das atitudes, parar e pensar o que Jesus faria nessa situação. Como que Ele reagiria a isso tudo? E isso vai fazer a gente pensar, vai fazer a gente orar, né? Pedir a Deus direcionamento do que fazer. A gente começa agora a se preocupar com as nossas atitudes que antes eram involuntárias e pronto. Isso é se preocupar em alegrar o coração do Pai, né? E aí
ele que olha para o nosso coração, ele não olha para as nossas aparências ou para aquilo que a gente fala, ele vai direto lá no coração, sondar o coração. Né? Às vezes a gente está dando cabeçada daqui, ali, pegando o caminho errado, mas ele vai lá e olha o coração. Ele fala, não, ela está errando tentando acertar. O coração é um coração que me ama e que quer me alegrar, quer fazer o que é certo, só está desnorteada, não está sabendo para que lado vai. Aí ele envia o Espírito Santo, começa a dar direcionamento, ele vem, puxa a orelha, ele vem e corrige, fala, olha, eu corrijo aquele a quem eu amo. E todas as situações difíceis é para te lapidar, é para te tornar ainda mais próximo de mim, é para que você venha viver o que eu sonhei para você viver. É dessa forma que ele faz, é a coisa mais linda. E eu estava dando uma olhada sobre dons e caráter, né? Às vezes tem pessoas que têm muitos dons, porque os dons, Deus quem dá. E ele dá dom, e na Bíblia fala que os dons de Deus são sem arrependimento. Então, se ele te dá um dom e você decide usar para o mal, ele jamais vai te tomar de volta o dom, porque você decidiu usar para fazer coisas que não o agradam. Ele não pega de volta. Só que o que acontece? E esses dons podem ser naturais, como inteligência, astúcia, memória, né? Boa memória, capacidade de tocar, cantar e por aí vai, né? São diversos dons para artesanato, né? Dons para criar, vários dons, né? E tem os dons espirituais, que são aqueles concedidos pelo Espírito Santo, dom da palavra, dom de discernimento, dom de visão, e por aí, dom de profecia, e por aí vai. Então, dom é uma coisa, elas são úteis para a obra, para a edificação, mas os dons, tanto os espirituais quanto os naturais, devem passar pela cruz antes de serem úteis para que o ministério seja edificado. Senão, é igual eu falei, se você usar seu dom de forma errada, né? Não vai ser bom, mas Deus não vai tirar o seu dom. Mas a partir do momento que a gente passa pela cruz, o que é passar pela cruz? É a gente escolher viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque Ele vai nos lapidar. E aí é onde que a gente pensa assim, eu tô sofrendo, eu agora aceitei Jesus e parece que as coisas pioraram. Antes, quando eu estava lá no mundão, tem gente que fala assim, né? Eu vivi uma vida tranquila, não me acontecia nada, não. Mas por que a pessoa fica essa visão? Ela está com a visão limitada, porque, na verdade, a partir do momento que ela aceitou Jesus, ela começa a ser lapidada. Naquilo que ela vai sendo lapidada, dói. Pensa, uma pedra bruta, para vir com a ferramenta arrancando aquelas lasquinhas até chegar na pedra preciosa mesmo. Deixar toda lapidada no ponto de joia. Dói. Então é onde que a gente tem a impressão que piorou, mas não. Pelo contrário, está melhorando a cada dia. Está tirando tudo aquilo que a gente não enxergava, mas que nos atrapalha de viver uma vida de comunhão com Deus. Então é um processo. Então a gente tem que entender que quando a gente passa pela cruz, a gente começa agora a refinar os dons, os talentos e viver de forma que a glória de Deus possa se manifestar através de nós, né? E aí a gente sempre deve entender que dom é uma coisa, caráter é outro, totalmente diferente. Porque o caráter é uma marca impressa que distingue, né, a gente. É a soma total de influências positivas ou negativas aprendidas ao decorrer da vida, né? Quando a gente fala assim, fulano é um mau caráter, quer dizer que as atitudes, tudo aquilo que as influências que ele recebeu ao longo da vida, transformou ele numa pessoa que faz coisa errada, que não respeita o outro, que mascara as coisas, né? Que faz coisas e joga para debaixo do tapete, tenta se passar de bonzinho, mas na verdade é cheio de mal intenção. Então, é um mau caráter, né? Em contrapartida, a pessoa que tem o caráter de Cristo vai refletir a Cristo. Mas todos nós, antes de aceitar Jesus, a gente não tem um caráter transformado, a gente possui resquícios de coisinhas que ninguém é perfeito. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então Jesus veio justamente para fazer essa conexão, para que a gente volte para ser lapidado. E aí nessa lapidação, o nosso caráter vai sendo transformado, o nosso caráter vai sendo moldado com o caráter de Cristo.
É onde que a gente começa a modelar Jesus, mas isso só acontece quando a gente entende e procura ter intimidade diária com Deus e começa a viver o processo de verdade. Porque senão você fica no morno, fica ali, né? Vou, não vou, até ali eu vou, faço isso aqui, não faço, e aí não é cristão. Não é cristão ainda, porque cristão é quem reflete ali o caráter de Cristo. Então, o caráter sendo transformado, né, a partir dessa lapidação, a gente começa a mudar nosso estilo de vida, coisas que antes nos interessavam. Isso tudo vai acontecer de forma muito natural. Tem gente que fala assim, não vou para a igreja não, senão vou ter que deixar de fumar, vou ter que deixar de beber, vou ter que deixar de fazer isso assim, assim, assim que eu gosto. Não vou deixar para ir quando eu estiver bem velhinho. Não sabe nem se vai viver até lá. Porque fica colocando um peso que não deveria colocar. Jesus fala, vem como estás. Deixa que eu vou te transformar. De pouquinho a pouquinho que você não vai nem perceber. Daqui a pouquinho você não está gostando mais de fazer isso, não está gostando mais de fazer aquilo. As suas preferências, o seu estilo de vida vai mudar completamente. Quando você menos perceber, você já vai ter virado outra pessoa no seu modo de ser, no seu estilo de vida, nos seus alvos, nos seus costumes, nos seus hábitos, porque o seu grande alvo agora é ser discípulo de Cristo, né? Então, não fique preocupado com coisa que não deve preocupar, sabe? Na palavra de Deus fala, quer ver? Separei aqui, alguns versículos, está assim, Aqui justamente vem falando de conduta, que o comportamento, o meu comportamento diante das outras pessoas manifesta o meu caráter. Conduta é tudo aquilo que falamos, fazemos, sentimos, desejamos. Ela se manifesta na relação com outras pessoas. Deus está profundamente interessado em nossa conduta. Jesus e os apóstolos gastaram muito espaço para tratar de frutos, de comportamentos, de conduta, de coração, como vemos. Aí, lá em Mateus 5,48, assim, Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. E depois em Gálatas também fala assim, Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha, quem é mãe sabe o que é uma dor do parto, quem teve parto normal. Sabe o que é uma dor do parto. Então, aqui vem falando, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, até que a gente tenha o caráter de Cristo, Deus sofre, porque Ele é nosso Pai. A gente não sofre quando a gente vê um filho da gente sofrendo? Então, com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, em nós, né? Aí ainda em Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Romanos 8,29, vemos que o propósito eterno de Deus é de ter muitos filhos, os quais devam ser semelhantes a Jesus. Jesus é nosso modelo de vida, gente. Não fica procurando modelar fulano, ciclano. Modele Jesus, porque ele é o modelo perfeito, sabe? Nele a gente encontra tudo o que a gente precisa, seja para ter sucesso no trabalho, sucesso na família, sucesso nos relacionamentos sociais, sucesso em todas as áreas da vida. Então, por que agora eu vou ficar procurando modelar empresário de sucesso? Vou modelar fulano, modelar ciclano? Modele Jesus. Modele Jesus, que ele é aquele que vai nos trazer não só a realização, mas também a alegria do Pai. Porque Ele espera que a gente seja semelhante a Jesus, né? E aqui, ainda em 2 Timóteo 2,15, fala: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Deus está sempre nos chamando a responsabilidade de sermos aprovados. A responsabilidade de nos espelhar em Cristo, que a gente venha procurar viver de acordo com a palavra, né? O caráter de Cristo em nós é formado pela cruz. Não há outra maneira das marcas do caráter de Cristo serem formadas a não ser pela cruz, né? Lá em Mateus 16:24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Então, é justamente a lei da cruz que opera em nós para nos moldar, nos ensinar a vida no Espírito, que é através do Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele nos deixou o Espírito Santo, porque sozinho a gente não dá conta. Não dá conta. É uma luta diária. Mas com o Espírito Santo nos ajudando, nos trazendo consciência, a gente consegue, sabe? Então, assim, não é uma coisa assim que você tem que lutar pela própria força. Não. Jesus fez o que fez, Deus enviou ele veio, revelou o Pai, morreu morte de cruz para pagar pelos nossos pecados e ainda não nos deixou órfão, deixou o Espírito Santo para segurar a nossa mão. O que mais que a gente quer, gente? O que falta para a consciência funcionar, para a gente entender que amor é esse, sabe? Ele nos deixou tudo que a gente precisa, só que a gente muitas vezes é rebelde, a gente não quer se doar, não quer parar, não quer aprender, fica vivendo iludido nesse mundo. E aqui é tudo passageiro. A gente deve sim procurar crescer profissionalmente, a gente deve procurar ter bons amigos, a gente deve poder viajar, aproveitar bastante a vida, mas a gente não pode ficar fascinado pelas coisas do mundo, trabalhando, construindo tesouros aqui, sendo que a nossa vida não vai ser aqui. Aqui a traça corrói. A gente tem que juntar tesouro no céu. Então, vamos fazer para viver bem aqui? Vamos, mas vamos preocupar com depois, que é a eternidade? Vamos modelar Jesus, né? A cruz é o quebrantamento da vontade e força humana pela ação do Senhor. Deus prepara situações que tratam nossas vontades para que possamos ser quebrantados. Aí lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,12 fala, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna diante de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Olha que maravilha! Então, que a partir de hoje, nosso objetivo possa ser expressar a completa beleza de Jesus, revelando o caráter do nosso Senhor através da nossa vida, né? Que a gente descubra que a vida cristã é uma parceria com o Espírito Santo, que ele espera a nossa resposta, né? A gente, como eu falei, a gente não precisa de andar sozinho. Hoje eu fiz uma postagem nos meus stories lá no Instagram. Eu achei interessante uma criancinha, bebezinha ainda, ela estava com uma garrafinha de água aberta, pequenininha, e ela tinha derramado a aguinha no chão. Então ela pegou um paninho e ela se abaixava para secar. Nisso que ela se abaixava, a garrafinha virava, derramava mais. Ela nunca conseguia secar. E aí quem estava filmando até rindo, achando engraçado, mas o que me chamou a atenção foi justamente o título que deram àquele vídeo, que falava, que estava bem assim, eu tentando fazer por conta própria, sem ajuda do pai, né? Eu acho que estava com outras palavras, mas queria dizer isso, eu tentando agir, lutar com as minhas próprias forças, né? Sozinha e tal. Aí eu até fiz essa postagem lá que eu achei interessante. A gente não tem que tentar sozinhos, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Então, que esse também seja um dos nossos objetivos e que a gente possa estar sempre sensível à voz de Deus, compreendendo que Ele precisa trabalhar na nossa vida, que a gente possa ver a mão de Deus operando na nossa vida, através das circunstâncias, das pessoas, das pressões que a gente sofre. Tudo isso são circunstâncias que vêm para nos moldar, sabe? E por pior que na hora pareça ser, depois vem a vitória. Depois vem, a gente olha para trás, a gente fala assim, caramba, passei por tanta coisa, mas na época foi tão difícil, mas hoje eu olho, nossa, e só tenho a agradecer, porque foi através daquela situação que eu cresci, que eu tomei essa decisão, que eu fui para tal lugar, que eu fui... É Deus movendo todas as circunstâncias. Lembra daquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É isso. Ele trabalha em tudo para que a gente, né, possa desenvolver ali traços de humildade, quebrantamento e espírito ensinável, né? Que as verdades começam a ser compreendidas e aplicadas na nossa vida. Então, que a gente possa hoje, em oração, pedir humildemente a Deus, falar, Senhor, eu estou disponível aos seus tratamentos. Senhor, que cada circunstância que acontece, de fato, venha me fazer entrar no padrão de Jesus, que eu não venha desistir, que eu possa vir me consagrar, que eu possa vir buscar o Senhor diariamente, nessa intimidade, nessa comunhão, e todos os dias mesmo, porque
é um alimento diário. Se eu deixo de comer um dia, eu passo mal, porque eu preciso de alimento para manter meu corpo bem. Então eu preciso da presença de Deus diária para que eu mantenha meu espírito bem, né? Para que agora eu possa ter o meu caráter moldado como o caráter de Cristo. Né? Então que a gente possa fazer essa oração avaliando, né, o nosso caráter, que o nosso caráter deve ser moldado com o de Cristo, que eu preciso agora começar a perceber coisas que eu faço que às vezes pode apressar ou atrasar esse processo de lapidação na minha vida, que pessoas às vezes, experiências às vezes que a gente julga ser tão ruim, na verdade estão ali nos ajudando o nosso processo, porque Deus faz com que as coisas cooperem para o nosso bem, que a gente possa valorizar mais o caráter do que os dons em si, porque é o caráter que é o peso maior. Os dons sem o caráter afinado como o de Jesus desvirtuam-se, né? Mas ele alinhado com o caráter de Cristo, a gente com certeza vai alcançar o coração do Pai. A gente vai viver a experiência de ser cooperador com o reino de Deus, de ser cooperador junto com o Espírito Santo, que trabalha em nós e através de nós na vida das outras pessoas. Então, que esse vídeo de hoje tenha trazido um pouquinho a mais daquilo que eu quis trazer no vídeo passado, mas fui movida pelas emoções. Tá, Jocélia, mas você não ora toda vez no início dos vídeos, aí você pede que o Espírito Santo te guie e tal. Pois é, eu peço, mas eu não pedi na hora que eu estava preparando a mensagem, não, tá? Eu fui preparando ali a mensagem. Veio isso para mim agora, eu não estava nem lembrando. Eu não perguntei. Eu fui preparando, eu deixei minhas emoções falar. E Deus vai deixando para depois vir e dar o puxãozinho para nos ensinar. Porque com isso eu aprendo, eu cresço, eu evoluo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Às vezes ele deixa a gente pegar um atalhozinho errado, aí daqui a pouquinho ele fala assim, vem cá, olha, você foi errado, não era por ali, eu queria que você viesse por aqui. Ó. Você atrasou um bocadinho aqui, vai dar certo. Aí você aprende, porque quando a gente erra e a gente é corrigido, a gente aprende muito mais, a gente ganha muita experiência. Então, Deus é esse que nos ensina com amor, tá? E eu quero falar o seguinte, que deve ter uns 10 dias mais ou menos, eu comecei a falar sobre o ministério de Jesus a partir do livro de Marcos, mas não aqui nem no Instagram, eu comecei a falar no Quai e no TikTok. Eu tenho os links aqui no canal, aqui também na descrição do vídeo eu sempre estou deixando, tá? Quem tiver aí essas redes e usarem, troca no link que já vai cair lá direto no meu canal, me siga por lá. E aí, se você quiser estar aprendendo juntamente comigo sobre o ministério de Jesus, eu estou estudando já passando ali. Videozinho curto, tá? Cada vídeo 5 minutinhos, só estou postando um por dia para não me assoberbar, gravar rapidinho para gravar ali já na câmera e já postar. Então, eu estou fazendo todo dia um videozinho de 5 minutos e postando sobre o ministério de Jesus, e vale a pena, porque já que a gente está querendo modelar Jesus, ali a gente vai aprendendo com cada historinha ali, com cada situação, cada cura que Jesus fez, cada multiplicação, cada ensinamento, né, as parábolas que ele falava. Então, deve ter uns 10 vídeos lá, mas como são curtinhos, dá para vocês assistirem e acelerarem para acompanhar ali depois um a cada dia. Eu te convido para estar lá me acompanhando por lá e aprendendo. Outra coisa também que eu esqueci no vídeo passado, mas não vou esquecer nesse, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o passo a passo que quando a Magda fez 1 ano de intimidade com Deus, ela fez uma live que ficou salva de passo a passo, como ela começou ali nessa caminhada mais próxima com Deus, sabe? É um manual, gente, ali dá um livro, né, aquele vídeo. E quem tiver aqui novo na fé, ou até mesmo, né, mais antigo, porque eu sou cristã desde que nasci, mas tá fazendo 1 ano e meio que eu tô nessa proximidade com Deus e eu vejo assim que antes eu não estava sendo cristã na íntegra, não. Eu estava ali meio que enganada, ali, equivocada com algumas coisas, porque é muito além. Como eu falei, de igreja, de coisa, de
procurar ser uma boa pessoa, é muito além. Então, mesmo você que às vezes tem muito tempo já de cristão, vale a pena ver esse vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição também, tá? Porque é uma coisa que vai complementando a outra nessa busca de estar modelando Jesus. Bom, o vídeo ficou enorme também, mas falar de Jesus é algo tão maravilhoso que as horas voam e a gente nem se dá conta. Mas estou com meu coração muito feliz, tenho certeza que ele também tá, que o Papai do Céu tá feliz. E eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, tá? E semana que vem volto e vão ver se eu vou falar, como eu tinha citado lá no início, sobre legalidade, que é algo importantíssimo também para a gente aprender, porque tudo isso vai nos ajudando nessa questão de modelar Jesus e cada vez mais se afastando de tudo aquilo que nos faz mal, que nos faz pecar e nos atrapalha nesse processo. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar o like aí se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, ajuda a levar a palavra a outros corações e se sentir no coração o desejo de deixar também aqui uma mensagem para mim, vou ficar muito feliz e vou responder, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.